Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam muito bem. 3 vídeos seguidos aqui pra gente conversar. E como eu falei ontem pra vocês, meu maior prazer é sentar, conversar com vocês sem ter que escolher um título muito bom. Às vezes é um título bom, mas quando não vier, não quero ser julgado por isso. Porque às vezes a gente deixa muito de gravar porque fica, preciso pensar num tema, num título. E às vezes o legal é ligar a câmera e ir falando, pega uma linha e vai. E é o que eu sei fazer de melhor, não é mesmo? Então estamos aqui para falar sobre o que é e como esquecer alguém com maturidade. Como a gente pode ter maturidade na hora de esquecer alguém? Como é que a gente pode ter maturidade na hora de sentir saudade? Saudade e maturidade é muito difícil esses dois universos estarem colidindo entre si. Quer dizer, eles estão colidindo entre si, mas é muito difícil eles estarem ali em harmonia, é isso que eu quero dizer. Quando a gente fala de saudade, né? A gente terminar um relacionamento, separar de alguém, esquecer alguém que nos magoou ou que não nos magoou, mas a gente quer seguir em frente. O que é esquecer com maturidade, né? A maturidade, primeiro a gente tem que entender o que é ser alguém maduro, né? Alguém tolerante, alguém inteligente emocionalmente, alguém que tem noção e vê com clareza o que de fato está acontecendo. Então, quando a gente termina uma relação, a maturidade é a gente olhar para aquela situação sem ficar tão refém de sentimentos que nos controlam, certo? E entender o que a gente está de fato sentindo. Então, alguém que é maduro é alguém que sabe o que está sentindo. Fala, pô, isso aqui não é amor, isso aqui é carência. Putz, isso aqui não é sentimento de só gostar da pessoa, é um pouco de comodidade. Será que eu sinto saudade da pessoa ou eu sinto saudade dos planos que eu fiz com ela? Porque tem muito isso também, né? Às vezes a gente fica triste de terminar uma relação porque, pô, tava tudo planejado, tudo organizado, já tinha sonhado um monte de coisa. O recomeço também é uma dor. Será que a gente ama aquela pessoa de fato ou a gente ama a idealização que a gente tem dela? Também é outro questionamento muito importante, né? Porque muitas vezes a gente cria um ideal do outro e quando o outro rompe o ideal que a gente criou, eu não quero mais a pessoa. Então eu amava o ideal ou amava a pessoa? Esses são questionamentos sábios que a gente tem que ter. Mas Fred, a gente vai ter respostas sobre isso tudo sempre? Não, mas é mais sobre saber fazer as perguntas do que ter as respostas na ponta da língua. Se você está aprendendo a se questionar sobre isso, você já está um pouco mais consciente das possibilidades. E é ali que está, a maturidade vem com a consciência da situação. Quando a gente fala esquecer alguém com maturidade, não é sobre os sentimentos que a gente tem muitas vezes, mas sobre as ações que a gente tem, sobre os sentimentos que a gente tem, né? Se eu tô distante daquela pessoa e eu quero esquecer, e digamos que esquecer seja seguir em frente, continuar, porque esquecer a gente só muda a ordem de prioridade da pessoa na nossa vida. Esquecer a gente não vai, né? A não ser que você tenha algo degenerativo na sua cabeça, né? Você não vai esquecer, né? Então, você reorganiza, muda a prioridade, ganha consciência que aquilo não faz mais sentido. Quando você começa a entender, quando a gente começa a entender o porquê a gente está fazendo as coisas que a gente faz, a gente vai ganhando consciência. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente só segue o piloto automático, e o que seria o piloto automático? Ai, mas eu terminei, ai, mas eu tô com saudade, ai, mas eu vou sair com meus amigos pra esquecer, ai, mas eu vou stalkear, ai, mas meu Deus, nunca mais vou achar alguém. Fica nesse modo de, parece que uma pessoa que tá afogada no mar e fica se batendo. Quando a gente tá se afogando, o que é o importante? Calma, pra você tá... Sabe, para onde eu tenho que ir? Eu preciso boiar, eu preciso me direcionar para cá, porque quanto mais você se estapeia, mais você se afoga. É a mesma metáfora. Quanto mais você só fica nesse looping de ai, porque a pessoa fez isso, ai meu Deus, não vou achar ninguém, ai eu preciso sair, ai porque meus amigos acharam um amor e eu não, porque a pessoa fez isso comigo, será que é culpa dela? Ela é ruim, eu sou bom, ai meu Deus do céu. Quando você fica nesse looping, você vai se perder. E quando você começa a ganhar consciência, fala, tá, outras pessoas já terminaram uma relação no mundo, por que eu tô sofrendo mais do que umas outras pessoas? Será que é porque eu gosto mais ou porque eu tô com mais dificuldade de seguir em frente? E o que me dificulta seguir em frente? Será que é um processo de eu tô muito carente? Será que eu tenho medo de não achar outra pessoa? Será que é comodidade? Porque não é só sentimento. A gente coloca muitas vezes a culpa no sentimento. É porque eu amo e é isso. É claro que é importante o sentimento, faz parte da vida, mas não é só ele que rege tudo.
né? Não é só o sentimento, eu amo, pronto, isso é um argumento para tudo e deu. A gente vai amadurecendo, a gente vai elencando motivos, ganhando consciência. Não quer dizer que você não vai sentir dor, vai sempre sentir dor, mas talvez você não sinta tanto sofrimento. E a diferença da dor e o sofrimento, numa visão budista, seria a dor como um todo ser o acontecimento inevitável, né? Então, aconteceu comigo, eu não tenho como evitar, né? A pessoa terminou, eu perdi o emprego. O sofrimento é o quanto eu fico remoendo aquela situação, o quanto eu não penso de uma maneira para seguir e fico, ai meu Deus, será que vale a pena achar um culpado nessa situação? Será que vale a pena ficar remoendo demais? Ah, o outro errou porque o outro fez. Será que a culpa foi minha? Às vezes eu perdoo e eu quero seguir. Por isso que o perdão é uma coisa muito sábia. Não só por uma maturidade referente ao outro, mas assim, porque eu vou cultivar uma raiva do outro em mim se isso só me prejudica. Eu não perdoar o outro me prejudica. E perdoar o outro não é falar, vem pra cá, te perdoo, vem dormir na minha casa. Perdoar, siga teu caminho, eu não quero carregar essa raiva dentro de mim. Porque ter raiva e por não te perdoar é mais uma autopunição do que uma sabedoria. Então, quando a gente fala de esquecer alguém com maturidade, a gente fala muito de consciência, de olhar para a situação. Pô, eu tô stalkeando alguém. Vamos dizer que você stalkeia alguém. Se questiona, por que você tá stalkeando? Se você só falar, é normal, todo mundo faz, que aprendizado você tem? Se você começa a entender, cara, stalkear pra mim é porque eu tô querendo ter controle da vida da pessoa e esse controle me faz ser conectado a ela. Será que isso realmente faz sentido? Até quando eu vou stalkear? Qual é o fim dessa história? Quando eu ver a pessoa contra alguém e aí eu vou parar de stalkear? Será que eu não tô esperando me magoar demais pra poder seguir em frente? Será que a minha inteligência não poderia fazer eu já evitar esse processo? Isso é sabedoria. Então, com maturidade não é sobre só os pensamentos, mas o que você faz com os pensamentos. E lidando com esses pensamentos de ansiedade, de entender, pô, você tem medo de não encontrar outra pessoa. Calma, você vai encontrar, tenha tempo, paciência, deixa a vida te mostrar coisas novas. Às vezes a vida tá querendo te mostrar coisas novas e você tá querendo voltar pro passado toda hora. Calma, aceita o novo, abre o peito e fala, cara, vou deixar guiar, não tenho controle, eu fiz o que eu tinha que fazer, deixa a vida levar um pouquinho. Esse teu controle não vai te trazer sempre coisas positivas, na maioria das vezes vai trazer frustração e ansiedade. Então, eu acho que é uma relação com você mesmo de entender os sentimentos que você tem e tentar entender o que vale a pena ou não. Ah, eu quero voltar ao relacionamento. Será que vale a pena desfibrilar essa emoção toda só para curar a dor que eu tenho do momento e o vazio que eu tô sentindo? Mas eu sei que a gente vai terminar de novo e talvez isso vai magoar o outro e a mim de novo e aí eu acabo não tendo uma responsabilidade afetiva? Ou talvez. Então, eu segurar a minha dorzinha agora só pra tentar tampar o buraco pra seguir em frente, porque senão eu vou ficar tirando a casquinha toda hora e quando é que vai sarar? Né? Então, esquecer com maturidade é isso. Não é não sentir saudade, é saber o que se faz com a saudade. Não é não ficar curioso pela vida do outro, é entender que ficar curioso pela vida do outro vai mais te magoar do que te trazer evolução e conseguir seguir em frente. É entender que muitas vezes não é sobre amor, mas sobre carência, e essa carência nos cega. É olhar com clareza para poder seguir em frente, é aceitar o correr da vida, é aceitar quem a gente é. E assim a gente vai esquecendo alguém com maturidade. Não de fato esquecendo, mas ressignificando, dando um novo significado, colocando em outra ordem de prateleira e prioridade. Onde a gente tem que colocar a gente como prioridade número 1 e ir deixando o outro sendo uma prioridade menor, porque a pessoa precisa seguir em frente. Então, isso é muito importante. E também, claro, você curar sempre a tua carência. Foca em cuidar da tua carência. Porque se você sempre estiver carente, você sempre vai ficar dependente emocionalmente. É fato. Sabe? Se você tá carente, pensa comigo, é muito simples. Eu tô carente, terminei a relação, tô carente, ou eu vou voltar, eu vou achar outra pessoa. Se eu acho outra pessoa, eu vou depender emocionalmente dela porque eu não consegui construir. Por isso que todo mundo diz que é muito sábio você ficar sozinho um tempo. Porque você se constrói, você recupera o teu autocuidado. Eu sou um ser inteiro novamente e agora quando vier alguém eu não vou ser tão dependente emocionalmente. Se eu vou muito rápido numa relação,
Claro que se você encontra uma pessoa que você acha que vale a pena e você tem certeza na tua maturidade que não é uma carência, mas realmente por acaso encontrou alguém muito legal muito rápido, tá tudo bem. Porém, se você encontra alguém muito rápido e sabe que é uma carência, você tá tampando o buraco com outra pessoa de novo. Então a gente fica sozinho para tampar esse buraco, cuidar da gente, ter autocuidado, inteligência, para quando vir outra pessoa você não ficar tão dependente e ser uma relação mais saudável. É isso. Consciência, maturidade, entendimento. As emoções vêm. Chorar, ficar triste, sentir saudade, todos vamos sentir. Seria estranho se não sentisse. A questão é, se eu demoro muito para me recuperar, o que isso quer dizer sobre mim? Se questiona sobre isso. Não olha só porque eu amo esse sentimento. Será que eu que não estou conseguindo dar um novo significado e seguir em frente? O que eu posso fazer? Entende? Qual é o olhar que eu posso dar para isso, para aprender? Então, talvez são coisas que você tem que curar em você para desvincular do outro, e não é sobre o outro, às vezes é sobre você. Entendeu? Gente, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já é o terceiro seguido, vamos ver, se vocês manterem essa ordem de ver comigo, quem sabe, de estar aqui sempre nos vídeos, independente do tema e do título, eu posso fazendo mais e a gente conversando sobre, tá bom? Um beijo, se cuida, não se esqueça de dar um like no vídeo. Pô, Fred, teu vídeo é tão legal, eu gosto de você conversando, tem uma energia boa. O que custa dar um like, se inscrever no canal e estar perto aqui na nossa comunidade, né? Um beijo, se cuida e até logo.